Olá, amigos da Novo Tempo! Já está no ar o Saldo Extra, o programa das boas notícias para a saúde do seu bolso. Você sabe, e eu gosto de dizer sempre, estabilidade financeira não está associada ao tamanho do salário, mas na forma como você administra aquilo que você ganha. E para ajudá-la a cuidar bem das suas finanças, vai aqui essa dica. O livro Administração Financeira da Família, de minha autoria, da Casa Publicadora Brasileira. Está aí o site, está aí o telefone. Esse livro tem uma linguagem simples, mas bem prática, é bem baratinho e eu tenho certeza que vai ajudá-lo bastante. O tema do programa de hoje tem a ver com o nosso leão, isso mesmo, imposto de renda. Você está preparado para encarar o leão? Vamos hoje tratar deste assunto, vamos trazer orientações para que você tome os devidos cuidados, cumpra a sua obrigação e possa usufruir dos benefícios que a declaração do imposto de renda pode lhe trazer. E para nos ajudar neste tema, temos um especialista, um consultor financeiro. Estou falando de Silvio Bianchi. Ele é uruguaio, mas está no Brasil há 13 anos. Já trabalhou como diretor financeiro em instituições internacionais no Uruguai e no Brasil. É graduado em administração de empresas, pós-graduado em gerenciamento de organizações sem fins lucrativos, pós-graduado em educação financeira e coaching financeiro e agora está dedicando a sua vida como consultor financeiro para pessoa física e pessoa jurídica. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Silvio, é um prazer tê-lo aqui conosco e hoje vamos falar do leão, vamos falar do imposto de renda. Será que realmente a declaração de imposto de renda, encarar esse momento é mesmo um grande desafio? Temos que ter motivos para ter medo? Não precisamos ter medo se a gente fizer o correto. Porém, a maioria das pessoas não gosta de prestar contas, porque de alguma forma, na hora de eu prestar conta, também eu estou me prestando conta. E aí estão caindo um pouco essas fichas de relação. O que eu fiz com o meu dinheiro? Quanto eu ganhei? Em que gastei? Como eu gastei? Então, às vezes, a declaração de imposto de renda não é só essa questão, agora vou ter que pagar, vou receber, vou ter restituição, não vou ter restituição. É essa questão, bom, em algum momento estou parando para também avaliar um pouco o que eu fiz com o meu dinheiro esse ano. Agora vamos lá. O que eu preciso fazer? Que documentos eu tenho que reunir para fazer uma declaração da forma correta? A primeira coisa, com relação aos ganhos. Documente todos os ganhos. Você vai ter uma declaração do seu trabalho, tá? Dos rendimentos, uma declaração de rendimentos. Essa é a primeira coisa. Controle que essa declaração de rendimentos esteja correta. Tem acontecido com vários amigos já, de que a declaração da empresa foi incorreta e o leão percebeu isso e você cai na malha fina sem culpa. Porque aí, às vezes, o erro do outro, você não verificou esse relatório que você recebeu da empresa e você entra na malha fina simplesmente porque existe uma discrepância entre o que a empresa declarou para a Receita Federal e o que você está informado. Um dos documentos que eu vou utilizar para a declaração de imposto de renda, para aquele que tem vínculo empregatício, as informações financeiras recebidas do empregador, ou de mais de um empregador. E existem outras fontes. Então, eu tenho que ter como base os rendimentos recebidos no ano anterior. Agora, quais outros documentos que eu tenho que ter em mãos? Talvez eu não tenha que apresentá-los, mas eles servirão de fontes para a minha declaração. Aí existe a diferença se você utilizar a declaração simplificada ou a declaração completa. Quando você fizer a simplificada, uma vez que você consulta até no banco, no próprio site do banco, na sua conta, você vai saber se teve rendimentos que já foram retidos na origem, tá? Ou seja, quando você ganha juros, tá, por investimentos, já o próprio banco faz a retenção do imposto de renda, mas você tem que declarar isso também, mesmo que já foram pagos, você tem que declarar isso, incluir isso dentro da sua declaração. Plano médico, quanto você gasta do plano médico, isso é importante para você declarar quando você faz a declaração completa. A mesma coisa acontece com a parte de educação.
você tem que declarar também quanto você gastou em educação, porque você pode ter uma dedução com relação a isso. Então vamos lá. Os documentos que vêm do empregador, que vêm do banco, esse documento no banco ele pode ser conseguido no site, na sua conta, ou o banco às vezes envia pelo correio um demonstrativo do rendimento das aplicações, rendimento da caderneta de poupança, etc. Eu tenho que ter também as informações do pagamento do plano de saúde e notas de despesas com médicos, né, dentistas, etc. É bom, obviamente, né, Silvio, acessar lá o site onde se faz a declaração e buscar as informações. Exatamente. Agora, é importante que a informação seja precisa, correto? Bom, você falou sobre a declaração simplificada e a declaração completa. No caso, como saber qual é a melhor opção? Seria fazer uma e fazer a outra e comparar? Na hora de você fazer a declaração, o próprio sistema, o próprio programa, já vai recomendar você usar a que for mais conveniente para você. O próprio sistema já faz esse cálculo e fala, olha, para você, se fizer simplificada, você vai receber tanto ou vai ter que pagar quanto, e se fizer completa, você vai receber tanto ou vai precisar pagar quanto. Portanto, o próprio sistema já facilita isso. Ou seja, o leão, às vezes pode ser complicado, mas também facilita a vida. Ou seja, o programa facilita a prestação de contas. Mesmo que o próprio programa tem também um espaço onde que você, se você tiver uma dúvida, você faz um clique e você vai ter todas as informações associadas a esse item que você está duvidando como fazer o preenchimento. Ou seja, não necessariamente você precisa contratar um contador ou uma pessoa para fazer a sua declaração de imposto de renda. Com certeza. Quem não quer se preocupar e quer deixar outro que faça, você vai pagar por isso. Porém, no meu caso, eu estou no Brasil prestando contas ao leão desde o ano 2007. Eu sempre preparei a minha declaração, nunca caí na malha fina e até que recebi restituições quando foi necessário. O programa, ele é autoinstrutivo. Você entra no sistema, ele vai lhe dar as informações. Essas notas de despesas médicas, por exemplo, elas são utilizadas ou para reduzir o que vai ser pago ou para aumentar o que vai ser restituído. Nesse caso específico, vamos falar desse caso específico porque me parece que para despesas médicas não tem limite, né? Para educação existe limite. Para educação existe limite, exato. E isso quando fala de educação de dependentes, né? Exato. Tá. Agora vamos de despesas médicas, porque existem vários tipos de despesas médicas. Existe, por exemplo, quem faz tratamento de fisioterapia, pilates, psicóloga, medicamento, e vem médico, dentista. Nesse caso específico, como o valor é significativo, vamos deixar aqui bem claro. Quais podem ser usadas? Que abatimento, o que eu posso usar para abater no pagamento de imposto de renda ou aumentar a restituição? Ou seja, se eu fizer pilates, não entra. Acontece com algumas outras terapias não fora do comum, vamos fazer assim. Ou seja, existe o caso de Rolfing e até Shiatsu e todas essas não são reconhecidas, porque todos os clientes, ou seja, minha esposa é rolfista, por isso também eu posso falar com propriedade. Todos os clientes falam, mas e você pode, está dentro do plano médico, porque assim eu posso pedir para restituição. Essas terapias não comuns não fazem parte do imposto de renda. Você não pode bater para imposto de renda. Porém, dentista, fisioterapia, medicamentos, essas coisas sim você pode utilizar. Agora eu gostaria de olhar um outro aspecto. Existem muitas organizações que concedem auxílios aos seus funcionários sobre despesas médicas, etc., até sobre o próprio plano de saúde. E muitos declaram um valor total, mas lá na declaração tem ali a parte para abatimento de reembolso recebido, ou seja, eu não posso declarar o benefício que eu recebi. Exatamente. Quais os riscos de se omitir essa informação? Existe como a declaração confrontar a informação? Sim, porque quando a empresa paga ou faz uma bonificação para você, eles vão declarar sobre seu CPF. Portanto, a Receita Federal pode cruzar informações
e a empresa vai declarar que você recebeu uma bonificação ou você recebeu um apoio, um subsídio, e por outro lado, se você não declarar, essa incongruência vai saltar na hora de fazer o cruze de informações e aí você cai na malha fina. Quer dizer, a omissão da informação, hoje a Receita, ela recebe as informações da empresa e a omissão pode trazer alguma dificuldade. Pode trazer dificuldade. Tá, agora vamos falar de um assunto que é polêmico. Uhum. A questão do, às vezes, jeitinho brasileiro, né? É para reduzir o pagamento, para aumentar a restituição. Quais os riscos de se adotar essa postura, essa conduta? Olha, aí tem o primeiro risco, você vai cair na malha fina. Sendo detectado, você vai pagar multa. E as multas são pesadas. Por quê? Porque se supõe que a sua declaração está informando a Receita Federal quais foram seus ganhos e quais foram seus gastos. Se você mentir, ok, toda mentira tem a sua punição. E no caso da Receita Federal, as multas são pesadas. Você pode chegar a pagar muitas vezes esse valor que você não declarou, não declarado, e provavelmente o benefício, ou seja, quanto benefício você pode ganhar por não declarar alguma coisa e esse jeitinho. Tá? Porque acontece, até que com os problemas que já todos conhecemos aqui no Brasil, de grandes omissões em declaração, em algum momento isso é detectado e a partir daí começam todos os problemas. Você pode perder todos os seus bens, vão ser congeladas as suas contas, podem ser congelados os seus bens, você vai correr um risco muito grande. Uhum. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre doações, porque existem muitas entidades que às vezes dizem assim, faça a sua doação e faça o abatimento do imposto de renda, e a gente sabe que nem todas as entidades podem dar um recibo que seja apto para o abatimento de imposto de renda. A pessoa física pode usufruir de doações para entidades filantrópicas ou não? A pessoa física pode, mas tem um limite com relação a seus ganhos. Ou seja, é o máximo 10% do ganho que você pode fazer como dedução, tá? Pode ser para instituições filantrópicas, até para partidos políticos. Porque nas épocas de campanha política, você vai receber um recibo específico que vai identificar a sua doação para o seu partido, tá? E na qual você vai poder mostrar como uma doação feita, tá, dentro do seu imposto de renda. Então, que cuidados a pessoa deve ter quando ela quer fazer uma doação, pensando também em utilizar para abatimento de imposto de renda? Que cuidados ela deve ter? Que tipo de documento ela deve exigir daquele que está recebendo a doação para ter segurança de que ela pode usar no abatimento? A documentação tem que ser uma documentação oficial da organização que está recebendo esse dinheiro. Para cada tipo de organização, eles têm um formato específico, porém, tem que ser um documento oficial da organização. Não é uma carta falando, agradecemos muito ao senhor a sua doação de X, tá? E com isso você inclui na sua prestação de contas e a Receita pode chamar você apresenta isso e vai falar, desculpa, mas isso aqui não é válido. Aí você vai ter que voltar para trás, fazer uma revisão da sua prestação de contas e aí você vai pagar com multa. Vamos falar sobre a sonegação. Eu tenho mais algumas dúvidas, mas vamos voltar ao assunto da sonegação. A questão de cair na malha fina, ela pode acontecer de uma forma inconsciente. Às vezes porque você achava que podia bater e não podia, não houve uma má fé. Às vezes o documento fornecido pelo empregador tinha algum problema, uma inconsistência. Neste caso não é multa, né, Silvio? Não sei. Eu acho que quando você errar, alguma coisa você vai pagar a mais. Ou seja, não vai ser, ou seja, com certeza, se eles percebem que foi erro mesmo, aconteceu com meu filho no ano passado. Ele vendeu um apartamento, ele ficou com o dinheiro mais de 180 dias e ele achou que, só prestando conta, porque ele declarou, simplesmente como ele não pagou na data, ele pagou multa. Ele pagou uma multa desde o vencimento até a data de prestação de conta e pagamento, simplesmente porque ele errou. Ele caiu na malha fina,
ele tinha restituição e aí falaram na Receita, olha, essa restituição vai bater parte do que você vai ter que pagar, porém você agora vai ter que pagar em tantos meses, você vai ter uma parcela para compensar o erro. Tá? Às vezes isso acontece. Porém, é diferente quando você sonega e a Receita Federal percebe que você está sonegando, aí sim. E a sonegação traz multas, etc. Ok, uma carga maior de tem uma carga maior, porque traz multas, traz recargo e traz correção. Ou seja, desde a época que você deveria ter pago e não pagou, até o momento de pagar, você tem correção monetária. Tá. Agora vamos falar um outro aspecto, sobre agora receitas, né? Diárias, bônus, gratificação, hora extras, tudo isso entra naquele relatório informado pelo empregador. Tudo que entra na folha de pagamento, os reembolsos, etc., de viagens, tudo está ali e tem o espaço devido para você apontar isso na declaração de imposto de renda e o sistema automaticamente vai buscar informação do que é tributado e do que não é tributado. Mas existe muita coisa que às vezes a gente recebe, o cidadão recebe, por um serviço prestado, né, alguém que é um freelancer que faz algo nos finais de semana, nas horas vagas, no feriado, não tem nota, não tem recibo, não tem nada. O que fazer, Silvio? Declara ou não declara? Essa é uma boa pergunta. Deveria declarar, porque foi um ganho e, portanto, está sujeito... Claro, se você me fala com essas coisas de freelance, mas o que eu ganhei ainda fiquei embaixo do limite, tá, você não vai declarar porque não ia declarar de todas formas. Porém, se você já está declarando, tudo isso que chegou por fora deveria ser declarado. Agora um detalhe, o governo não sabe, a Receita não sabe que eu recebi isso, aquilo, outro, mas acontece que passou pela minha conta bancária. Ou seja, o movimento lá na conta bancária, ele não parece com os rendimentos declarados lá. Existe como, tão somente pelo movimento da conta bancária, a Receita identificar que existe, que as coisas não estão batendo, que não existe uma conformidade entre o que se declara e aquilo que está se movimentando na conta, isso pode acontecer? Pode acontecer, porque os bancos, transações superiores a R$ 999 têm que ser declaradas, são informadas à Receita Federal. Que a Receita, se vai cruzar todas as informações em esse momento, tem a possibilidade de cruzar todas as informações, não é tão claro nesse momento, porém o risco está. Então, se alguém está tendo uma movimentação financeira muito grande lá no banco, pode haver uma inconsistência. Exatamente. E isso gerar dúvidas. Isso vai gerar dúvidas. Vamos falar um pouquinho mais sobre sonegação. Eu tenho assim, um pouco de preocupação com esse tema, porque a gente sabe que o jeitinho brasileiro está presente e não faltam justificativas para sonegar. A gente sabe que, infelizmente, nós não temos uma contrapartida devida dos impostos que nós pagamos, das contribuições que recolhemos, das taxas, no que diz respeito às atividades feitas pelos nossos governos, pelos vários motivos. Não estou aqui dizendo que todos os governos são ruins, mas infelizmente o que acontece hoje. E isso às vezes as pessoas pensam assim, mas por que eu vou pagar impostos? Se o governo não está correspondendo com a parte dele, eu vou colocar mais dinheiro, então deixa eu reduzir aqui o que eu vou pagar. No aspecto moral, no aspecto comportamental, o que o senhor diria para alguém que pensa dessa forma? Olha, é assim, porque todos roubam, eu vou roubar, tá? Quais são meus valores? O que eu acredito? Ou seja, qual é essa base interna, tá? Que me leva a, bom, se todos fazem, por que não? Ou seja, porque esse efeito manada, olha, temos políticos que roubam, vamos falar assim, temos muitos casos disso. Político rouba, então eu roubo. Tá? Agora, é correto roubar? Não. O político mereceria punição. Agora, eles merecem punição, mas quando eu faço, o que acontece? Porque acontece com muitas pessoas que falam, olha esse político corrupto, olha esse político que rouba, que faz mensalão e todas as histórias. Porém, quando chegam a oportunidade, tem um troco para não dar, eu fico. Tá? Eu posso estacionar sem pagar, eu faço. Eu utilizo uma vaga para idosos e estou menos... Ou seja, tem muitas coisas que vão além da parte financeira e que são valores.
E a questão é isso. Ou seja, nesse momento, existe uma crise de valores muito alta, tá? Muito grande. Tá? E esse é o risco. Ou seja, o que eu quero para mim, tá? E o que eu pretendo dos outros, para eles e para mim também. Como consultor financeiro, a palavra é honestidade. Honestidade. Existe, né, Silvio, aquela passagem bíblica de Jesus Cristo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se o imposto é devido, pague. Agora, rapidamente, Silvio, porque o tempo voa. Vamos falar daquela tal: adiante agora a sua restituição de imposto de renda, né? Não deixe para receber na última hora, receba agora, venha aqui, busque aqui no banco, ou então use a sua restituição para comprar isso ou aquilo. O que você tem a dizer sobre isso? Um aviso sério. Restituição do imposto de renda, antecipação da restituição é um empréstimo. Você está fazendo um crédito do mesmo jeito que for um crédito pessoal ou se for um crédito consignado. Qual a diferença? Como você acha que você vai receber e o banco entende que esse dinheiro é bastante provável você receber, você vai pagar uma taxa de desconto menor. Porém, se você tiver 100 para receber, provavelmente o banco vai antecipar para você 94, 95. Tá? E se chegar a data de vencimento, você não pagar, a partir daí vão correr juros na sua conta. Tá? Portanto, é um empréstimo. Agora, utilize esse dinheiro para gastar agora. A pergunta: o que você quer para você? Você vai comprar qualquer coisa simplesmente porque tem dinheiro ou você quer utilizar esse dinheiro para alguma coisa? Que é a mesma coisa que acontece quem ganha a Mega Sena. Nunca é negócio fazer antecipação. Exato. A antecipação, na realidade, vai reduzir, né? Porque você vai fazer o empréstimo, vai pagar um juro, vai ter um abatimento, você vai estar usufruindo menos daquilo que poderia. Agora, vamos projetar lá na frente, né? A declaração está aí, não tem como voltar atrás. Pensando na declaração do próximo ano, que cuidados eu deveria tomar hoje, durante o ano, normal na vida, né? Durante a minha vida, que cuidados eu tenho que tomar no dia a dia para fazer a declaração correta e usufruir o benefício de abatimentos, de redução de impostos, etc., da forma correta? O ideal, junte os comprovantes, guarde os comprovantes das suas despesas. Se você já passou um sufoco para prestar a declaração de conta desse ano, tá? Para declarar imposto de renda desse ano, não repita. Reserva de experiência o erro desse ano para não repetir no ano próximo. Acontece com a maioria que esse sufoco é todos os anos e passam 2 dias antes do vencimento, estão fazendo o download do programa para fazer uma declaração para correr atrás para prestar conta. Silvio, o tempo avançou rapidamente. Eu imagino que, como você trabalha com consultoria financeira para pessoa física e jurídica, alguns queiram fazer um contato contigo. Como podem fazer contato contigo? Nosso escritório é em São José dos Campos, no edifício Esplanada Center, Avenida São João, 1100, sala 33. O telefone é 3301-0546, 3931-5500. Meu e-mail é sbianchi@babassociados.com. Silvio, muito obrigado. Iremos nos encontrar outras vezes aqui no Saldo Extra. Quero ver você aqui, Silvio. Vamos tratar de outros assuntos interessantes sobre a vida financeira. Muito obrigado, espero que possamos nos ver logo. Eu quero concluir o programa lendo um texto da Bíblia e deixando mais uma dica para você. Você quer mais informações? Acesse o site receita.fazenda.gov.br. Busque através do site informações, acesse, baixe o programa, pesquise antes, leia as instruções para que você possa usufruir e fazer a sua declaração da forma correta. O texto que eu gostaria de ler para vocês. Provérbios, capítulo 10, o verso 9. E a Bíblia diz assim: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. A palavra de Deus diz que aquele que faz as coisas erradas, no momento ou outro, vai ser conhecido. Portanto, não compensa o jeitinho brasileiro, que às vezes é criativo para tanta coisa, tentar usufruir de um direito que nós não temos. Por outro lado,
a integridade da segurança. Mas mais do que segurança, sabe o que a integridade faz por nós? Traz a bênção do Senhor. Não troque uma sonegação, deixar de pagar alguns reais aqui, uns reais ali, para querer ter uma vida um pouco melhor. Não vale a pena. Deus vai lhe abençoar se você for íntegro e fizer a sua parte. Não tenha medo, seja íntegro e honesto ao extremo. Não busque escusas ou desculpas para sonegar isso ou aquilo outro. Faça o seu melhor, com integridade, e a bênção do Papai do Céu estará ao seu lado. Fica aqui o nosso convite para que você fique ao lado da TV Novo Tempo e aqui nos dando a honra da sua companhia no Saldo Extra. Estaremos aqui na próxima semana com mais boas notícias para a sua vida financeira e será uma honra ter a sua companhia. Um grande abraço e nos vemos aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança.